meu pessoal querido. Espero encontrá-los todos muito bem, em muita paz e harmonia, nos seus lares ou nos seus trabalhos. Estou vindo aqui rapidamente nessa live falar que eu estou com muita saudade de fazer as lives, que nessas últimas semanas eu tenho estado muito ocupada com as tantas atenções minhas nos meus mais diferentes tipos de trabalho e funções, tanto como aconselhadora, como coaching, como terapeuta, como esposa, mãe, dona de casa. Então, nessas últimas semanas tem sido bastante tumultuado as atividades minhas, minha equipe, para com os meus pacientes. Que vocês sejam todos muito bem-vindos. Eu apenas gostaria de deixar aqui, humildemente, algumas palavras sobre esse fim do mundo, essa nova data de fim do mundo, trazida aí pela mídia nacional, internacional. Todo mundo tem comentado nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre a fatídica data do 23 de setembro de 2017. E que muita gente tem dificuldade de entender e acaba virando chacota, piada, o que é esse negócio de fim de mundo, do fim do mundo. Então eu gostaria de trazer em simples palavras e atiçar a curiosidade de vocês para que vocês busquem isso, essa resposta de uma maneira mais ampla, busquem isso de uma maneira tal que possa transformar a sua vida através do autoconhecimento, através da autocura que te torna uma pessoa iluminada, uma pessoa melhor, uma pessoa que está preparada para vivenciar o tão comentado reino de Deus milenar, O que é herdar o reino de Deus? É esse destemor, essa coragem de romper com o mundo dos 5 sentidos, de deixar que esse mundo meramente material dos 5 sentidos, que é aquilo que você só acredita se ver, só consegue acreditar se tocar, o mundo da visão, do paladar, do olfato, da audição, um mundo que vai além desses 5 sentidos. Exatamente ao fim desse mundo é que se refere essas datas, esses portais que vão se abrindo à medida que os anos vão passando, Então, procure romper, deixar o velho sair de você, comece a ampliar os conceitos que você tem sobre tudo. Na verdade, é fazer o grande papel que demanda coragem de você abandonar todos os conceitos que você tem sobre tudo, sobre todos, sobre até você mesmo, e começar a se abrir para um entendimento mais amplo de tudo isso, a fazer ressignificações de conceitos que você defende com unhas e dentes como a mais absoluta verdade, porque há muito para que a gente possa compreender e entender. E só através dessa compreensão, desse entendimento, é que a gente consegue tornar uma pessoa progressivamente mais iluminada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de paz, uma pessoa que está de braços dados com amor, com a verdade. E os nossos mentores têm sempre nos orientado, principalmente quando acontecem as catástrofes da natureza, as pessoas ficam mais sensíveis, mais alertas, quando acontecem eclipses. Então, todos os fatos que ocorrem em sincronia, na humanidade e os fenômenos naturais da natureza, tanto que se você fizer uma investigação, você vai ter evidências de que são ciclos da natureza, são movimentos que a Terra faz, assim como o nosso corpo precisa promover movimentos tão naturais. Assim como a Terra passa pelos seus ciclos, pelas suas mudanças, nós também estamos passando pelas nossas revoluções internas. E a gente não pode fugir disso, não podemos nos acovardar e ficar inertes, apenas assistindo a tudo, atordoado, sem entender qual é o nosso papel, qual é a nossa autoria em tudo isso. E é claro que, apesar da natureza da Terra possuir os seus ciclos naturais, muitas tragédias poderiam ser evitadas, muitos irmãos nossos poderiam ser poupados, caso cada um de nós nos envolvêssemos com a busca do conhecimento, com a busca do amor, com a busca da sabedoria,
da paz, do respeito, do amor, porque depois do amor, todas as suas derivadas, né, envolvem perdão, compreensão, tanta coisa maravilhosa que faz com que a gente respeite melhor, com facilidade, o direito do outro, porque onde termina o seu direito, começa o do outro, e assim vai, né? A gente vai convivendo melhor uns com os outros, e muito do que ocorre na natureza, parte, não é culpa da humanidade, como muita gente afirma, e eu sou totalmente contra essas afirmações enganosas que, ao invés de esclarecer, faz as pessoas ficarem com medo, acuadas. Isso é completamente errado e eu não pactuo com essas falsas verdades. A natureza ela vai continuar cumprindo os seus ciclos naturais, quer a humanidade esteja preparada ou não para isso, mas muita tragédia, muitos irmãos nossos poderiam ser poupados de tragédias, de infortúnios, de derramamento de sangue. Muitas guerras poderiam ser evitadas se nós controlássemos melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos. Caso a gente pudesse buscar ajuda externa, porque muitas vezes isso é um exercício difícil de fazer por nós mesmos. Então, quando a gente começa a trabalhar o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa ganância, né, de achar que tudo é ilimitado, que pode abusar, que pode desfazer, que pode desrespeitar, não acreditando no amor, desacreditando no poder superior, não acreditando que existe uma energia do universo que governa tudo, que mantenha tudo funcionando assim em sincronia conosco, né? Que existe um cósmico, que existe o cosmo, né? Os astros, né? Que não existe nascer na hora, no dia e no mês errado, que não existe porque foi um erro médico, porque nasceu prematuro. Não, exatamente, você teve que nascer naquela data, naquela hora, naquele minuto. Que nada é acaso, que tudo está em sincronia com a posição dos astros, dos planetas naquele momento, né? Que os numerólogos tentam explicar, que os astrólogos tentam explicar, que vários outros profissionais, né, que tentam associar o entendimento do todo, né, com o ser humano, né? Os mais diversos conhecimentos milenares tentam explicar isso, né? E esse fim do mundo não é esse entendimento ao pé da letra, né? Que a maioria das pessoas entendem e aí acabam fazendo chacota, fazendo piada, né? E não é o fim do mundo exatamente como as pessoas pensam, embora a Terra ela é passível de passar por transformações que podem ser funestas, instantâneas ou não, né? Ninguém pode prever isso ou quando vai acontecer. Realmente ninguém tem esse poder de prever, né? Mas que está paulatinamente acontecendo o fim desse mundo material, esse fim desse mundo meramente dos 5 sentidos, isso está acontecendo. Tanto que a nossa sensação de tempo, né, tem sido cada vez menor, né? A sensação de 1 hora hoje é muito diferente de 1 hora de há 30 anos atrás, de há 100 anos atrás. Tudo está passando muito rápido, né? Está acontecendo muito rápido. A sensação de tempo, até cientificamente, é provada que um dia de 24 horas, há alguns anos atrás, na verdade, possuía uma frequência de um dia de 16 horas. Isso é científico, né? De lá para cá, talvez tenha aumentado aí, tenha diminuído ainda mais essas horas, porque é fato. Todos nós temos essa sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápido. E isso faz parte, né, do fim do mundo, né? Do fim do mundo meramente dos 5 sentidos. O fim do mundo material. É isso do que se trata, né? Parte do que é o fim do mundo, tão comentado, né? E hoje é o dia do fim do mundo, né? Como previsto aí e veiculado por mídias grandes, né? Internacionais, nacionais, que têm falado aí algumas semanas atrás, alguns meses atrás até, sobre essa questão. Mas eu quero trazer para vocês a verdade de que parte, né, de tragédias da natureza poderiam ser evitadas, embora as manifestações da natureza são naturais, isso vai continuar acontecendo. Se você olhar aí nas décadas anteriores, até quando o homem começou a tomar nota, né, de quando que ocorre furacão, quando que ocorre abalos sísmicos e outras coisas, tornados, etc., você vai ver que isso é normal, principalmente existem regiões propícias disso. E por quê? Né? Por que acontece o eclipse? Né? Que o eclipse não é aquele entendimento de sinal de fim de mundo também, né? O alinhamento planetário que está acontecendo.
nesse momento que eventualmente sempre acontece esse alinhamento, eclipse e outros fenômenos da natureza que são já explicados pela ciência, não são difíceis de entender, né? E que é claro que está ligado sincronicamente com as nossas autotransformações também, com os nossos ciclos internos, as nossas revoluções internas que estão acontecendo. Então, não tenha medo disso não, esteja preparado para fazer a sua mudança, a sua própria revolução por você mesmo. Não fique esperando o externo promover a sua mudança, que a dor é muito desagradável, é muito dolorosa, mas às vezes é necessário os baixos da vida, né, os nós, etc. Porque se a gente não tem algo externo nos promovendo para ir para frente, a tendência do humano é se acomodar, não fazer nada, né? Então, às vezes é necessário acontecer situações externas, mas se você olhar com olhos, com uma visão mais ampla, você vai ver que aquilo ali é positivo, que é necessário, que não é motivo de escândalo, de medo, de nada disso, mas para se permitir, se sensibilizar a fazer a mudança necessária em você, que só você tem o poder de fazer essa mudança, de promover essa melhoria tão necessária na sua vida, né? E da mesma forma que a natureza, que a terra precisa promover a sua purificação, nós também precisamos promover essa purificação. Então, não fuja disso, faça isso enquanto é tempo, tome isso com seriedade, com responsabilidade, diariamente. Existem várias maneiras, vários meios de você buscar, você pode levar 2 ao mesmo tempo, 3, ou 1, dedicar apenas a um método, mas busque continuamente essa iluminação, se tornar um ser iluminado de forma progressiva, porque é um trabalho que exige continuidade, determinação, foco, que não pode começar e abandonar, tem que começar e buscar a luz cada vez mais. E quem já promoveu esse despertar e já está no caminho, jamais pensa em voltar ou consegue ser tão bralino como antes, né? Porque quem conhece a luz, quem conhece o bem, a bondade realmente, jamais quer continuar tendo uma conduta obscurecida, negra, como antes, né? Quando você ainda estava hibernando, quando você estava uma pessoa realmente trevosa, né? Uma pessoa que não tem conhecimento de si, das pessoas, da vida, de quem você é e tantas outras coisas. Então, deixe que a Terra faça os seus movimentos, a sua revolução, porque é o processo de purificação que ela precisa fazer pela natureza, pelos animais e até por nós mesmos. Isso faz parte da evolução. Mas faça também, permita que haja a sua purificação interna do seu coração, da sua mente, dos seus conceitos. Permita-se buscar ampliar o seu entendimento sobre tudo. Tá bom? Mesmo se o planeta não fosse habitado por humanos, a Terra iria fazer as suas evoluções, os seus movimentos, como nos abalos sísmicos. Agora está me faltando aqui a palavra em português, que são o movimento das placas tectônicas, né, que aconteceu agora recentemente no México. Pela segunda vez, em dentro de 2 ou 3 semanas, que são regiões realmente passíveis disso acontecer, né? Não é nada chocante. Graças a Deus, pelo menos, houve aquelas centenas de pessoas, mas poderia ter sido pior. Mas parte, não que a humanidade seja culpada disso, né? Mas parte disso é o nosso egoísmo, a nossa ganância, né? De nos cuidar de nós mesmos primeiramente, cuidar do que a gente emana em pensamento, o que a gente fala, porque isso, fica circulando aí, no ar, no universo, acomete pessoas suscetíveis, Só da gente se cuidar, a gente já está ajudando o planeta. E menos irmãos são acometidos por tragédias e tudo acontece, mas de forma mais harmônica, tá bom? Se não houvesse humanos habitando o planeta Terra, as revoluções da natureza aconteceriam da mesma forma, porém com uma intensidade bem menor, que acometeria bem menos problemas, tragédias, Mas como nós estamos aqui habitando, então existe toda uma sincronia entre nós e a natureza, entre nós e a nossa morada, o planeta. E muito disso poderia ser evitado se cada um de nós fizermos a nossa parte, porque não é
algo exclusivo de poucos, não é algo de culpa, que a gente tem que culpabilizar alguém, ou um grupo, ou um país, ou qualquer coisa. Cada um de nós, eventualmente, está passando, ou vai passar, ou passou pelos seus furacões, pelos seus terremotos, pelos seus problemas, e isso é inevitável. Não fuja disso, procure se cuidar para que quando eles aconteçam, você esteja mais preparado para lidar com eles, ou mesmo para que você os evite acontecer. Para que você, ao invés de ser uma pessoa que está buscando remédio para os seus problemas, mas que se torne um socorredor, um trabalhador da luz, e você tem potencial para isso. Basta você desejar, você despertar para essa importância do seu valor, da sua missão, tá? Faça algo diferente do que você não vem fazendo ao longo da sua vida, porque aí sim você vai estar contribuindo para a evolução própria da humanidade e da Terra. Eu deixo meu carinhoso abraço, tá bom? Que vocês tenham um abençoado final de semana, muito tranquilo, de luz. Quando a gente fala luz, a gente está desejando, vibrando maior conhecimento, maior sabedoria, maior compreensão, né? Que só assim, havendo tudo isso, a gente consegue se colocar melhor no lugar do outro, consegue respeitar o direito do outro, consegue respeitar, né? E nos respeitarmos também. Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Até a próxima.